gente, bem-vindo de volta aqui no meu canal. E hoje o assunto é bem quente, é sobre sexo. E eu tô aqui com a minha colega, amiga maravilhosa, Maria Cecília. Vou deixar ela se apresentar pra você. Conta, Maria. Obrigada, Carol, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Maria Cecília, eu sou psicóloga também, sou sexóloga, atriz. Tenho também um trabalho no digital, então para quem quiser me acompanhar, Maria Cecília Terapia. Lá a gente trata dos assuntos lubrificantes, que eu costumo falar, bora lubrificar a vida, né? Porque é um assunto tabu e a gente tem um trabalho, eu diria, de um fronte bem desafiador aí, ainda no século XXI, né? Mas é desafiador falar sobre sexualidade. Então quem quiser pode me seguir lá nas redes sociais também e aqui no YouTube também, Maria Cecília Terapia. E é isso aí, gente. Aliás, vamos começar por esse caminho, né? Vamos falar sobre os tabus do sexo na nossa sociedade hoje em dia, Má? Nossa, Carol, como é difícil, viu? Nós passamos por várias revoluções sexuais, década de 70, e hoje, por mais que o mercado erótico tenha avançado, principalmente com a pandemia, né? Porque eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, Nova York liberou a Siririca literalmente durante a pandemia, com cartilhas e tudo mais. É mesmo? Foi a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde falou sobre práticas masturbatórias de uma maneira tão livre. Por quê? Porque tinha sim a questão de você fazer a contenção das pessoas para evitar o contato, mas tem também um aspecto muito interessante que é aliviar a ansiedade. Como é importante, né, a gente poder estar em contato com isso e falar sobre isso, não é mesmo? Não sabia dessa história da Organização Mundial de Saúde, mas a gente tem uma dificuldade de falar sobre isso, até mesmo entre amigas. Aliás, eu acho que mulheres falam mais sobre isso do que homens, sabia? Entre elas, como é a relação delas com a sexualidade. Homem gosta de contar como se ele fosse o garanhão, né? O dono do pedaço. Mas eles não ficam falando um pro outro, ai amiga, brochei ontem, né? Ah, não, isso aí com certeza, os tabus, eu acho que eles estão de uma maneira geral em todos os gêneros e orientações sexuais. Porque a gente tem um sistema que ainda oprime muito a sexualidade. Eu, recentemente, eu faço algumas palestras voluntárias mesmo, eu me proponho aí em escolas. E já fui algumas vezes. Só que eu sempre proponho de não levar um conteúdo que seja educação pelo terror, que é falar sobre IST e método contraceptivo, que parece que sexualidade só é isso. Então, quando eu chego nas escolas, eu falo sobre prazer e o negócio ferve, porque as dúvidas começam a surgir. Eu sempre volto com 50, 100 papeizinhos, né? Eu peço para elas escreverem ou eles escreverem assim num papelzinho as dúvidas. E assim, o pessoal das escolas também, os professores, já cheguei a passar por constrangimento de professor ficar constrangido com a minha palestra e querer que eu terminasse logo. Literalmente. Me boicotando literalmente. Então, assim, eu acho que tanto homens quanto mulheres sofrem com os tabus de maneiras diferentes, porque são comportamentos diferentes. Então, se a gente espera que o homem tenha esse papel do viril, do comedor, a mulher tá ainda também muito no lugar de servir, de cuidar. Então, o prazer, por exemplo, não é uma pauta, por exemplo, na acadêmica. Pois é, né? Não se discute sobre isso na escola. A gente tem até as questões de gênero sendo pautas ainda mais vigentes do que a questão da sexualidade, do prazer, né? De poder sentir prazer. Aliás, as famílias também têm muita dificuldade de falar sobre isso. Por incrível que pareça, mesmo hoje em dia, pai e mãe não conversam com o filho sobre masturbação, sobre a natureza do prazer, até muitas vezes da onde vêm os bebês. Eu tenho crianças aqui, já pré-adolescentes, que acham que o bebê é colocado dentro da barriga da mãe pela cegonha, por Deus, né, que seja, mas
eles não sabem falar sobre sexo com os filhos, né? E aí infantiliza também as crianças, né? Deixa elas sozinhas no lugar do será que é permitido? Será que não é permitido? Será que é tudo bem eu gostar? E aquele momento de transformação, onde de repente você começa a pensar, eu tô me interessando por um outro, e é tudo bem ou não é tudo bem? Será que eu tenho que ficar infantil ainda? Ou posso me dar o direito de sentir prazer ou de gostar de outra pessoa, pensar em eventualmente, sei lá, dar um beijo só, né? Porque não tem prazer só no sexo, né? Como é que é? Tem prazer nas sensações, no se conhecer, no experimentar, no se experimentar. E aí eu vou te dar um exemplo claro do por que é tabu ainda, além de todo esse processo que você está falando. Por exemplo, quando a criança descobre o prazer genital. A criança ela não é erotizada, então isso tem que ficar claro. A criança não é erotizada, mas ela pode sentir prazer. Então o piu-piuzinho do menino vai ficar ereto quando ele vai tomar banho com a mamãe, quando estimula a região. A criança, a menina, ela pode descobrir, por exemplo, a masturbação, ela pode entender que aquilo dá prazer, como foi o caso de uma amiga minha, que a filha dela tinha 4 anos, e falou, eu não sei o que eu faço, a minha filha descobriu que dá prazer ficar lá, eu não sei, não sei como lidar. E aí é simples, dá prazer. Minha filha, que legal, você tá gostando de fazer isso? Tudo bem, mas faça sempre reservada, no seu quartinho, com você mesma. Não deixe que as pessoas interfiram nesse momento tão importante para você. E aí é diferente esse diálogo. Eu não proíbo, eu não cerceio, não oprimo uma coisa que é gostosa, né? Porque isso aí, a evolução disso, aí vai vir a adolescência, vai vir a erotização. A gente sabe que o mundo, né, na internet, a pornografia ela tá aí explícita. Então, assim, é inevitável, né? A gente tem que educar os filhos também, pensando quem é que vai educar sexualmente? É a pornografia? Porque tá aí, né? Se a gente não pode conversar sobre o assunto, aí a gente tá deixando o resto do mundo dizer o que é o certo, o que é errado, como lidar com isso, o que fazer, o que deixar de fazer, né? Eu acho que uma conversa, essa liberdade de poder falar sobre isso em casa é bastante importante. E você tem razão, eu acho que é a partir daí que a gente pode ensinar os nossos filhos como lidar com as questões que vêm, né? Tentando pelo menos abrir um espaço de conversa. Mas eu acho que nem os pais às vezes são muito coerentes e sabem exatamente como lidar, o que falar, o que eu faço, né? Ai, meu filho viu pornografia, socorro, vou tirar o celular, não pode de jeito nenhum, o que é isso, meu Deus, né? E aí, em vez de aproveitar a oportunidade para entender o que está acontecendo, do que se trata esse momento, por que o adolescente ou a criança está buscando aquilo daquela maneira, acaba proibindo, né? Acaba causando até um certo constrangimento, né? Como é ruim quando a gente se sente constrangido nessa questão da nossa sexualidade, do sentir prazer, né? E isso provavelmente traz um monte de danos depois lá na frente, né? Em como se relacionar com o outro também, o que a gente pode esperar do outro, como que a gente lida com isso lá, quando começa a aparecer uma vontade de namorar, de estar junto, de cuidar da relação. E assim, tem implicações até mais sérias, né? Porque assim, o sistema ele é tão opressor nesse sentido que as famílias, as instituições que a gente tem, família, escolas, né, universidades, até o sistema de saúde mesmo, ele não promove esse diálogo. E assim, por exemplo, a gente sabe que o maior número de abusos sexuais infantis é dentro de casa, né? Então a gente abre essa brecha para que isso não seja uma pauta importante, para que a criança não saiba se defender. E assim, e a gente sabe que a maioria dos casos de abuso são subnotificados, né? Então é grave, não é uma situação tão simples. Ou que vai, não, agora a gente deixa passar porque quando chegar lá na adolescência e tal, vou esperar o momento certo.
Não é isso. Tem que ter uma pedagogia de tratar a sexualidade não como uma norma, mas como uma natureza. Como um encontro de si mesmo, como uma existência. Porque a sexualidade ela existe desde que a gente nasce e vai acompanhar a gente na nossa morte. Olha, eu vou te dar um exemplo. E aí não sei se vai fugir muito disso. Mas essa questão da sexualidade. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa querendo o atendimento e ela disse que ela tinha 72 anos e ela estava em pânico porque um ex-aluno dela a procurou e ela toda formal, tentando falar daquilo que ela estava num sofrimento, que um ex-aluno procurou dizendo que tinha uma grande admiração depois de não sei quantos anos. Ela dizia, eu tenho 72 anos, eu não estou dormindo à noite apavorada, porque eu estou me tocando, porque esse encontro desse menino que falou que tinha uma admiração por mim, eu estou ficando maluca, eu não durmo mais, a noite inteira me toco, com 72 anos. Que maravilhosa! Maravilhosa! Que bom! E claro, num contexto ainda com, casado, enfim, com 72 anos e tal, mas eu não posso sentir isso, eu não posso, doutora, você tem que me dar uma solução, vai ter solução pra mim. E eu falei assim, vamos conversar, vamos agendar uma avaliação, estou aqui disponível. Eu não fiquei dando, muito spoiler pra ela, porque ela tinha que também lidar com isso de uma maneira, ter a coragem mesmo de marcar o atendimento. Ela desapareceu, enfim. Mas só que pena! Ou ela foi feliz, descobriu que a Ou se felicidade. deixou, né? Ou ela se permitiu mesmo, assim, eu vou fazer isso mesmo e enfim, edita esse negócio. Não tem tempo, não tem. E é lógico, a gente tem a moral. Eu costumo até falar isso, a moral ela é importante para nos organizar. Porque senão, a gente permite tudo. Não é sobre permitir tudo, mas é sobre ter sobre enxergar a sexualidade como uma coisa positiva. Hoje em dia a galera chama de sexualidade positiva. Eu acho até errado falar sexualidade positiva, porque olha quando que ela foi negativa. Quando que a sexualidade foi uma coisa negativa, meu Deus do céu? Isso é construção histórica. Fizeram isso com a gente, entendeu? Bom, mas o papo tá maravilhoso, mas a gente continua no próximo vídeo. Bora lá, bora lubrificar? A gente se vê lá.